Uma empresária negra, vítima de um ato brutal de racismo policial, se torna o centro de uma mobilização que abala o país. Mas o que ninguém esperava era o segredo sombrio que o próprio agressor escondia. Uma noite que começou com um simples desvio de rota, transformou-se em um escândalo nacional. Prepare-se para uma história de injustiça, resistência e uma reviravolta que vai te deixar sem palavras. A noite já havia caído sobre a cidade, e Aline Oliveira, de 32 anos, sentia o cansaço do longo dia de trabalho pesar em seus ombros. CEO de uma startup de tecnologia premiada, ela raramente tinha tempo para si mesma, mas naquela noite decidiu fazer um pequeno desvio para comprar alguns itens no supermercado antes de voltar para casa. O clima estava abafado e as ruas estavam mais movimentadas do que o usual. Vestindo uma camiseta básica, jeans e um par de tênis, Aline parecia uma pessoa comum à primeira vista, mas o carro que dirigia, um modelo importado, chamava atenção. Ao estacionar, ela não percebeu o olhar fixo do sargento Gerson Lima, que estava em ronda nas proximidades. Gerson, um homem de postura rígida e olhar desconfiado, observava cada detalhe de sua abordagem. Quando viu Aline sair do carro, o instinto carregado de preconceito o impulsionou a agir. Ele estacionou sua viatura próxima e a abordou com uma voz seca e imperativa. "Boa noite, senhora. Documentos do veículo e CNH, por favor." Aline, sem entender o motivo da abordagem, manteve e a calma. "Boa noite, senhor. Posso saber o que aconteceu? Fiz algo errado?" Perguntou educadamente enquanto pegava seus documentos no porta-luvas. "Só estou cumprindo meu trabalho, senhora. Isso aqui não é área de gente como você dirigir carro desse tipo, não acha?" Disparou Gerson com um tom irônico, deixando escapar um sorriso sarcástico. Aline engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras, mas se recusou a demonstrar fraqueza. "Aqui estão os documentos. Tudo está em ordem." Monsieur Gerson analisou os papéis lentamente, como se estivesse procurando algum erro para justificar sua desconfiança. Depois de alguns segundos de silêncio, ele lançou uma ordem inesperada. "Saia do veículo agora." Aline hesitou confusa. "Saia do veículo? Por quê? O senhor não explicou o motivo dessa abordagem." "Já entreguei tudo o que me pediu. Não me questione, senhora. Apenas faça o que eu mandei." Gritou Gerson, elevando o tom de voz, sentindo-se encurralada. Aline abriu a porta da carro lentamente. Ao colocar os pés no chão, ela tentou manter a calma. "Olha, eu só quero saber o que está acontecendo. Tenho o direito de entender por que estou sendo tratada assim." Foi então que Gerson perdeu o controle. Ele a empurrou bruscamente, forçando-a a se afastar do carro. "Fique quieta e me obedeça", vociferou, sua voz ecoando no estacionamento. Outras pessoas no local começaram a notar a cena. Um casal que estava próximo puxou o celular para gravar. Sentindo o olhar as testemunhas, Gerson ficou ainda mais agressivo. "Afaste-se do carro, agora!" gritou enquanto chutava violentamente a perna de Aline, que perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Aline não reagiu fisicamente, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Não de dor física, mas de humilhação. Ela olhou ao redor e viu os celulares gravando. A sensação de impotência tomou conta de seu corpo, mas ela sabia que precisava manter a postura. Uma voz ao fundo se ergueu, cheia de indignação. "O que é isso? É uma mulher, meu Deus!" gritou uma senhora que observava a cena. Gerson tentou ignorar as câmeras, mas a tensão já estava evidente em seu rosto. Ele rapidamente voltou para a viatura, deixando Aline caída no chão, e arrancou o carro sem olhar para trás. No chão, Aline respirava fundo, tentando encontrar forças para se levantar. Uma jovem que gravava o incidente se aproximou e estendeu a mão. "Você está bem?" "Meu Deus, isso foi horrível. Você quer que eu chame a polícia?" perguntou claramente abalada. Não precisa", respondeu Aline, enquanto se levantava com dificuldade.
Mas por favor, não apague esse vídeo. Ele precisa ser visto. A gravação, postada em questão de minutos nas redes sociais, explodiu como uma bomba. A hashtag Teste Justiça por Aline começou a circular imediatamente, trazendo à tona um debate acalorado sobre racismo e violência policial. Aline, ainda em choque, não sabia que aquela noite mudaria completamente sua vida e o rumo de uma luta que ela nunca escolheu, mas que agora precisava enfrentar. O vídeo de Aline sendo agredida pelo sargento Gerson Lima ganhou força na internet como uma avalanche, alcançando milhares de compartilhamentos em poucas horas. A cena da queda e o chute brutal haviam gerado revolta e indignação, mas ao mesmo tempo começaram a surgir tentativas de descredibilizar Aline. Perfis anônimos e programas sensacionalistas de TV alegavam que ela estava provavelmente envolvida em algo suspeito. Outros os questionavam porque uma mulher como ela estaria dirigindo um carro tão caro. No entanto, a corrente de apoio foi muito maior. Milhares de pessoas começaram a compartilhar histórias de racismo policial, mostrando que o caso de Aline não era isolado. Aline, ainda lidando com o trauma físico e emocional, estava sentada em sua sala de estar. O telefone tocava sem parar. Mensagens de conhecidos, jornalistas e ativistas chegavam sem trégua. Apesar do cansaço, ela sabia que precisava dizer algo. Sua melhor amiga Rita entrou na sala com uma xícara de chá. Aline, você precisa descansar um pouco. Está exausta. Não é errado parar por um momento para respirar. Eu não posso, Rita, respondeu Aline com a voz firme. Eles precisam saber quem eu sou. Precisam entender que isso não vai ficar assim. Não é só por mim, é por todo mundo que já passou por isso. O telefone vibrou novamente. Dessa vez, era um pedido de entrevista de um canal independente que denunciava abusos de poder. Aline hesitou, mas logo respondeu que aceitaria. Essa seria sua chance de contar sua história sem filtros. Na manhã seguinte, a entrevista foi gravada no estúdio. O apresentador, um homem de meia idade com olhos atentos, começou com empatia. Aline, antes de mais nada, quero dizer que sentimos muito pelo que aconteceu. Pode nos contar como você se sentiu naquela noite? Ela respirou fundo antes de começar. Foi humilhante. Eu estava voltando para casa depois de um dia longo. Só queria comprar umas coisas no supermercado, mas de repente fui tratada como criminosa por simplesmente existir no lugar errado, na hora errada, dirigindo o carro errado. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Crescer negra nesse país é aprender desde cedo a lidar com olhares desconfiados. Mas o que aconteceu naquela noite foi muito além de um olhar. Foi um lembrete brutal de que, para eles, a gente nunca é suficiente. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Até mesmo a equipe técnica parecia absorver o peso das palavras de Aline. O que você espera que aconteça agora? Perguntou o apresentador. Justiça. Não só para mim, mas para tantas outras pessoas que enfrentaram isso e nunca foram ouvidas. Eles precisam saber que não vão nos calar. Enquanto isso, o sargento Gerson Lima assistia à entrevista de sua casa. Ele estava afastado temporariamente do serviço, mas seus superiores não demonstravam a menor intenção de condená-lo. Na verdade, mensagens de apoio de colegas da corporação inundavam seu telefone. Eles sempre jogam a carta do racismo, murmurou Gerson para si mesmo enquanto desligava a TV. Isso vai passar. Como sempre passa, mas ele estava enganado. No mesmo dia, um novo vídeo vazou nas redes sociais. Desta vez, mostrava Gerson em outra abordagem violenta meses antes, gritando insultos raciais para um jovem que mal conseguia falar por causa da agressão. O público não perdoou. A hashtag #WorForaGerson começou a subir nos trending topics e o caso ganhou ainda mais força. Dias depois, um depoimento inesperado veio à tona. Dona Iracema, uma idosa que estava no estacionamento naquela noite, decidiu falar com a imprensa local. Em uma reportagem gravada em sua casa humilde,
Ela contou com detalhes o que presenciou. Eu vi quando aquele policial mandou a moça sair do carro. Ela não fez nada de errado, estava tão tranquila. Ele parecia nervoso, como se quisesse mostrar autoridade de qualquer jeito. Quando ele chutou a perna dela, eu me senti tão impotente. Pensei, essa menina podia ser minha neta, eu não podia ficar calada. A declaração foi um golpe para Gerson. Sua versão de que Aline estava resistindo à abordagem já não se sustentava, cada vez mais cercado por evidências e pela pressão da opinião pública, ele começava a perder aliados. Enquanto isso, Aline sentia o peso de sua decisão de lutar. Em casa, ela revisava os comentários nas redes sociais, muitos de apoio, mas também inúmeros ataques. Rita a observava em silêncio antes de finalmente perguntar. Aline, você tem certeza de que quer continuar com isso? Não tá fácil ver você passar por isso tudo. Aline levantou os olhos determinados. Não é uma questão de querer, Rita. É uma questão de precisar. Eu não posso deixar que ele saia impune. Se eu me calar agora, quantas outras pessoas vão passar por isso? Rita sorriu, com lágrimas nos olhos. Você é incrível, amiga. Só promete que não vai esquecer de cuidar de você no meio de tudo isso. Aline assentiu, mas sabia que a batalha estava apenas começando. Enquanto o caso de Aline continuava dominando as redes sociais e a imprensa, a vida do sargento Gerson Lima começava a desmoronar. Por trás de sua fachada de defensor da lei, o homem escondia segredos que aos poucos começavam a emergir. O afastamento temporário do cargo já era um peso, mas as novas acusações e vídeos vazados aumentavam a pressão. Ele sentia o isolamento crescer entre os próprios colegas. Na delegacia, onde antes era visto como um homem de ação, agora era recebido com olhares desconfiados, mesmo entre aqueles que o apoiavam. A exposição pública era vista como um problema. Um dos colegas mais próximos, Cabo Ferreira, o alertou. Gerson, você tem que sumir do radar por um tempo. Esse negócio tá feio. Cada dia aparece um vídeo novo. Você tá dando brecha pros caras. Gerson bufou irritado. Brecha? Não dei brecha nenhuma. Eu só fiz meu trabalho. Se as pessoas não gostam do que eu faço, problema delas. Ferreira suspirou. Olha, eu tô te avisando como amigo. Tem gente puxando seu passado. Dizem que tem coisa pior vindo por aí. Melhor você se preparar. Gerson não deu ouvidos, mas, em casa, não conseguia dormir. As palavras de Ferreira ecoavam em sua cabeça. Puxando seu passado. Ele sabia exatamente o que isso significava, mas não estava preparado para encarar. No outro lado da cidade, uma jornalista investigativa chamada Carla Mendes, que vinha acompanhando o caso de Aline, estava prestes a fazer uma descoberta bombástica. Documentos que chegaram de forma anônima ao seu e-mail revelavam um segredo chocante sobre o sargento Gerson Lima. Ele era filho de uma mulher negra, mas havia renegado sua origem para se alinhar a ideais racistas. Carla decidiu confirmar as informações pessoalmente. Ela viajou até uma pequena cidade no interior de São Paulo e encontrou Dona Matilde, uma senhora de pele escura e cabelos grises, que abriu a porta de sua modesta casa com um sorriso melancólico. Dona Matilde, sou Carla Mendes, jornalista. Estou investigando o caso do sargento Gerson Lima. Entendo que ele é seu filho. A senhora poderia falar comigo sobre ele? O sorriso de Dona Matilde desapareceu instantaneamente. Ela apertou os lábios relutante, antes de finalmente responder. Ele não é mais meu filho, não desde que decidiu rejeitar quem ele realmente é. Carla ficou em silêncio, esperando que a mulher continuasse. Depois de alguns segundos, Dona Matilde falou com lágrimas nos olhos. Gerson cresceu ouvindo que ser negro era motivo de vergonha. Eu fiz de tudo para dar a ele uma vida melhor, mas quando ele entrou na polícia, ele começou a mudar. Passou a se comportar como se fosse superior. Um dia, ele olhou para mim e disse que queria apagar o passado. A partir daquele dia, ele se tornou um estranho para mim. Carla gravou tudo com a permissão de Matilde,
mas se sentiu profundamente abalada com a tristeza daquela mãe. A senhora tem algo que gostaria de dizer a ele? Perguntou Carla antes de partir. Matilde suspirou, enxugando as lágrimas. Eu só queria que ele enxergasse que o ódio que ele carrega não é só contra os outros, é contra ele mesmo. Enquanto isso, outro escândalo estava prestes a explodir. Gerson, em um ato desesperado, decidiu confrontar sua mãe diretamente após saber da entrevista. Ele viajou até a casa dela sem aviso, mas sua chegada foi gravada por vizinhos que o reconheceram e começaram a filmar. Mãe, como você pode falar de mim desse jeito para uma jornalista? Gritou ele furioso do lado de fora da casa. Dona Matilde, calma, abriu a porta e encarou o filho. Não me chame de mãe, Gerson. Uma mãe não reconhece um filho que a rejeita. Os vizinhos murmuravam e as câmeras dos celulares continuavam registrando cada momento. Você não entende o que eu tive que fazer para sobreviver nessa carreira. Gerson gritou, mas sua voz começou a tremer. Eu precisei me adaptar. Se eu não fizesse isso, nunca teria o respeito dos meus colegas. Matilde balançou a cabeça desapontada. E valeu a pena, Gerson. Olha para você agora. Sozinho, perdido, você vendeu sua alma por respeito, mas não ganhou nada além de vergonha. As palavras de sua mãe o atingiram como um soco. Ele não conseguiu responder, apenas virou as costas e foi embora, enquanto os vídeos gravados se espalhavam pela internet, mostrando ao público um homem enquebrado. Enquanto isso, Aline acompanhava o desenrolar dos acontecimentos de longe. Cada nova revelação sobre Gerson era como um peso que saía de seus ombros, mas ela sabia que ainda havia muito a ser feito. Sua luta não era contra um homem, mas contra um sistema inteiro. Em um momento de reflexão, ela comentou com Rita, é estranho, sabe? Por mais que eu esteja aliviada por ele estar sendo desmascarado, eu não sinto ódio dele, eu sinto pena. Rita arregalou os olhos. Pena, depois de tudo o que ele fez com você? Sim, Rita, porque ele é a prova viva do que o racismo faz. Ele não destrói só as vítimas, ele destrói os opressores também. Rita segurou a mão de Aline, emocionada. Você é incrível, sabia? Mas a luta ainda não acabou. Aline sorriu levemente. Eu sei, mas estamos chegando lá. O auditório estava lotado, com vozes sussurrantes ecoando entre as cadeiras. Aline, posicionada no centro do palco, respirava fundo enquanto observava o público. O painel sobre racismo e violência policial, organizado por ela e sua equipe, reunia ativistas, vítimas e até representantes de grupos antirracistas. Mas o peso daquele momento era maior do que qualquer um imaginava. Era a primeira vez que Aline se colocava de forma tão pública desde o incidente. Rita estava nos bastidores, nervosa. Você vai arrasar, amiga. Todo mundo está aqui por você. Aline esboçou um sorriso tenso. Não é por mim, Rita. É por todas as pessoas que passaram pelo que eu passe e não tiveram voz. Quando as luzes se apagaram parcialmente e o moderador anunciou o início do painel, Aline começou a falar. Sua voz, no início trêmula, logo ganhou força. Boa noite a todos. Quero agradecer por estarem aqui hoje. O que aconteceu comigo foi apenas um reflexo de algo muito maior, um sistema que normaliza a violência contra pessoas negras. Mas hoje estamos aqui para dizer que isso precisa parar. O público explodiu em aplausos e ela continuou. Eu sei que não estou sozinha e sei que com cada um de vocês podemos transformar a dor em ação. Hoje vamos ouvir histórias de quem enfrentou o mesmo tipo de brutalidade. Histórias que precisam ser contadas, porque o silêncio só beneficia quem oprime. Enquanto o painel prosseguia, com relatos emocionantes de outras vítimas de violência policial, algo inesperado aconteceu. Gerson Lima entrou no auditório. Ele estava visivelmente perturbado, suas roupas desalinhadas e o olhar cansado. Murmúrios começaram a circular entre as pessoas presentes e Aline congelou ao vê-lo. Rita correu até os seguranças.
O que ele está fazendo aqui? Vocês não podem deixar esse homem entrar. Mas Aline ergueu a mão, indicando que queria ver o que aconteceria. Deixe ele falar. Se ele está aqui é porque tem algo a dizer. O silêncio tomou conta da sala quando Gerson subiu ao palco, segurando o microfone com as mãos trêmulas. Ele olhou para Aline e seus olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam carregados de dor. Ele começou, mas precisou parar para respirar fundo. Eu fui consumido pelo ódio, um ódio que começou dentro de mim. O público estava hipnotizado. Gerson continuou. Quando eu entrei na polícia, me ensinaram que mostrar fraqueza era perigoso. Eu precisava ser duro e implacável, mas o que nunca me disseram é que para isso eu precisaria negar quem eu era, negar minhas raízes. E isso me destruiu por dentro. Ele olhou diretamente para Aline. Eu quero pedir desculpas a você, não só pelo que fiz, mas pelo que represento. Eu sei que desculpas não apagam o que aconteceu, mas são tudo o que eu tenho agora. Aline permaneceu em silêncio, seu rosto inexpressivo. A sala estava tão quieta que era possível ouvir a respiração das pessoas. Depois de alguns segundos, ela se levantou. Gerson, suas desculpas são um começo, mas não são o fim. O que você fez comigo e com tantas outras pessoas não pode ser resolvido apenas com palavras. É preciso ação e, não só de você, mas de todos que fazem parte desse sistema. O público aplaudiu de pé. Gerson, abalado, assentiu e devolveu o microfone. Ele saiu do palco enquanto o painel continuava, mas seu gesto ficaria marcado como um ponto de inflexão. Alguns dias depois, Gerson anunciou sua demissão da polícia e sua intenção de colaborar com investigações sobre o racismo estrutural dentro da corporação. Ele sabia que nunca recuperaria o respeito público, mas estava determinado a fazer algo útil com o que restava de sua vida. Já Aline, ao chegar em casa após o evento, encontrou uma mensagem em suas redes sociais. Era de uma jovem negra que dizia: "Por sua causa, eu não vou desistir de quem sou." Aline sorriu, segurando o celular com as mãos trêmulas. Ela sabia que a luta estava longe de acabar, mas aquele momento representava uma pequena vitória. Sua batalha havia aberto portas para outras vozes e mostrado que, mesmo diante de um sistema opressor, a coragem de enfrentar o racismo podia transformar vidas. Essa história nos mostra que o racismo não é apenas uma questão individual, mas uma ferida aberta em nossa sociedade. Ele destrói sonhos, corrói valores e afasta pessoas de sua própria essência, mas também nos lembra que a coragem de enfrentar a injustiça pode abrir caminhos para a mudança. E você, o que achou dessa jornada? Compartilhe nos comentários suas reflexões e vamos continuar esse diálogo tão necessário. Sua voz é importante. Obrigado por assistir até aqui. Não perca a próxima história, que já está aparecendo na sua tela agora. É mais uma narrativa emocionante e cheia de aprendizado. Que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima. Oh, baby.